A gente já vai iniciar, vamos fazer nossa oração primeiro. Meu Deus, Senhor Jesus Cristo, obrigada, Pai, por essa oportunidade de a gente estar nessa live hoje. Obrigada por mesmo que eu estivesse um pouquinho atrasado, o Senhor fez acontecer, fez dar certo, para que a gente possa alimentar nosso espírito, nossa alma com a Tua palavra. Obrigada, Jesus. Eu peço, Senhor, eu rogo para que o Espírito Santo possa me dar as palavras corretas nessa live, que o Senhor possa usar a mim nesse momento e todos nós na nossa vida, conforme a gente aprende a Tua palavra, para que Ele possa nos guiar com direcionamento e que o Espírito Santo possa me revelar nessa leitura, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer que nos seja revelado. Eu peço a todos sempre que orem, né, por essa live, que orem pela nossa união aqui, e eu agradeço, Senhor, pelo Senhor nos colocar aqui espiritualmente, que não é um encontro físico somente, é espiritual. Então, obrigada pela oportunidade de te chamar de Pai. Obrigada, Cristo, por ter sido redimidos por Ti. Obrigada pelo Senhor ser presente e disponível para nós. Então, que nós possamos estar sempre mais próximos de Ti, possamos sempre ser mais de Ti e menos de nós mesmos, e que nós possamos transformar nossa vida, nosso coração, sempre com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos iniciar hoje, se Deus quiser, amém. Capítulo 32 de Êxodo. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, essa é a parte principal dessa leitura de hoje, não é especificamente o bezerro, né? Que obviamente era um deus também egípcio, né? Se não me engano, era deus Ápia, eu esqueci o nome especificamente agora, mas era um deus que também era cultuado, era uma forma, né? Uma das formas dos deuses que eles tinham era parecido com o bezerro também. Então, isso vem de algo que estava impregnado neles lá atrás, quando eles foram escravos no Egito, né? Então, eles estão vindo com uma cultura, estão vindo com algo que está impregnado deles. Necessitar de condução, necessitar de direção, necessitar de um Deus, necessitar. E isso veio a partir do momento em que eles ficavam no Egito, tanto que eles estão aqui lembrando do quê? Do Egito, o homem que nos tirou de onde? Do Egito. E não foi Moisés quem tirou eles do Egito, foi Deus. Em todo momento Deus fala: sou eu, o seu Deus, quem os tirou do Egito. Sou eu, seu Deus, quem os tirou do Egito. Deus faz o tempo inteiro que eles lembrem que Ele foi quem os tirou do Egito, que Ele é quem os conduziu para fora, que eles. Então a gente chega no momento, nesse capítulo 32, que é sempre muito importante a gente falar, que a gente começa a julgar eles, né? O tipo, meu Deus, como é que pode? Depois de tudo que Deus fez, né? Depois de tudo, abriu o mar e fez nuvem separar eles dos egípcios, e fez maravilhas com o faraó e as pragas, e fez o destruidor passou, e tanta coisa que eles viram acontecer, não é possível que... Veja, eles nesse momento precisam de... O que eles estão pedindo aqui? Para nós, nos Deus, para quê? Para que nos conduzam. Então, eles estão perdidos. Existem cristãos, existem pessoas, existem, né, salvos, não salvos, todos nós já chegamos a um ponto, estamos, estivemos, estaremos, não sei, Deus nos livre de estarmos no futuro, mas perdidos. Ou então, às vezes, estamos num processo, num momento de vida em que a gente não escuta a voz de Deus, ou um momento em que a gente Deus está testando, provando, desculpa, a nossa paciência, ou provando, né, que o tempo dele é o correto e o nosso não. Então a gente entra num processo de descobrir que a paciência é um dos atributos de Deus que nós não temos. Ah, não, eu conheço pessoas pacientes. Ah, aquela pessoa é paciente. Eu sou muito paciente. Veja, o tempo de Deus, para você ver, desde quando Cristo está para voltar e Cristo não volta? Desde quando a palavra foi escrita e só foi liberada para as pessoas depois? Desde quando? Então, Deus tem um tempo que está fora do nosso, né? Do que nós entendemos de tempo. Então, a paciência dele é linda, a paciência dele é... E ele vai nos ensinando. Mas quando a gente não vê algo acontecendo, a gente se desespera.
Quando algo não está acontecendo, a gente se desespera. Então a gente, né, tenta fazer com as nossas próprias mãos, a gente tenta o plano B, o plano C, então confiar em Deus, né, de forma, como eu posso dizer, de forma cega mesmo, né? Eu vi isso uma vez, uma pessoa falou que eu confiava em Deus cegamente. E que privilégio a gente poder dizer que cegamente confiamos em Deus, né? E é uma aprovação, porque a gente passa por testes, a gente passa por coisas, ai, será que isso realmente é o que Deus quer? Será que isso realmente é o que Deus está dizendo? Será que Deus. Então, com um certo momento na nossa vida, a gente não vê uma resposta, a gente não vê algo acontecendo e a gente se desespera. As contas chegam, ou pessoas entram e saem da nossa vida, ou situações X, Y, Z acontecem, e aquele silêncio, aquele momento em que a gente não vê nada, que a gente não enxerga nada, né? A gente não escuta nada, que a gente não sente nada, para a gente é esse hiato, né? Que é o hiato que está acontecendo com Cristo. Muitas pessoas poderiam dizer agora, ai, Deus não tem misericórdia de nós, olha só, Deus, porque no puro egoísmo do ser humano, as pessoas acham que Cristo tem que voltar agora, né? Mas se a gente entender que Deus quer cada vez mais almas para serem salvas, e não pessoas indo para o inferno, obviamente, né? E ficar na eternidade lá, elas vão entender que quanto mais Deus, esse ato que está acontecendo, né? Entre iniciar a tribulação e tudo mais, e Cristo voltar para o arrebatamento e tudo, esse ato é ainda parte do que Deus chama de paciência, do que a gente chama de paciência. Deus está tendo paciência com aqueles que não são salvos para se salvarem. Então, o que acontece? Nesse momento aqui, voltando para cá, eles não veem Moisés. Moisés está demorando, mas o principal, eles não reconhecem que Deus é quem os conduz, quem os tirou do Egito, e eles entregam tudo aqui para Arão, dizendo: olha, a gente precisa de um Deus para nos conduzir, né? E isso a gente pode colocar tantas coisas na nossa vida. Às vezes você não ouve conselho de uma pessoa que te ama, você vai para o quê? Um outro conselho de uma pessoa que nem te conhece direito. Ou então, às vezes, você, a primeira coisa que tem que fazer é orar para Deus na sua vida, para tudo. Do momento que você acorda, do momento que você vai dormir, para planos que você tem, ou respostas que você tem que dar, ou escolhas que você tem que fazer, ou se você, primeira coisa, né? Se você contata Deus, se você vai encontrar Ele, Ele vai responder, Ele vai fazer, Ele vai mostrar. Tem vezes que não, tem vezes que ele vai, obviamente, provar o seu discernimento, porque um dos atributos do Espírito Santo, que é o discernimento, é muito importante na nossa vida. Não basta só dizer, eu sou cristão, vou fazer isso aqui, eu sou cristão, vou fazer aquilo ali, ou então, eu não estou afim de fazer isso. Existe algo chamado discernimento, que é dos atributos do Espírito Santo que está implementado na nossa vida, que está dentro de nós no Espírito Santo, porque é atributo dele. Então, quando a gente lê isso aqui e começa a julgar, a gente precisa ter discernimento para entender também que eles ali estão falando mais do que só o bezerro, é mais do que eles estarem perdidos. Mas tá, e como é que pode? Desde que eles saíram do Egito, nanana. Acontece. Quantos de nós nos perdemos, mesmo tendo Deus, mesmo sabendo de Deus, e a gente se perde, a gente deixa de orar, a gente cansa de orar, ou então a gente, né? E Deus não falou uma vez, não falou duas, não falou três, falou mais de 1000 vezes, se for, não número exato, obviamente, mas falou tantas vezes: não façam deuses para vocês. Quantas vezes ele falou? Porque o ser humano, ele é inclinado a ter dependência de algo, ou de alguém, ou de algo. Nós temos dependência. Ah, não, mas eu sou muito independente, mas eu sou. Tem sempre algo que toma do nosso tempo, ou toma do nosso sentimento, da nossa mente, ou dos nossos pensamentos. Tem sempre algo que a gente faz, né, ser importante para nós 24 horas do dia. Então, quando a gente começa a pensar que eles estão perdidos aqui e que eles precisam de uma condução, precisam serem conduzidos de alguma forma, e eles não veem o homem que tirou eles de lá, eles absolutamente apagam a presença de Deus na vida deles, que os conduziram do Egito até aqui, né, até esse momento aqui, que também, obviamente, os tirou de lá. Então, aqui eles estão voltando para o antigo deles, né? Para o ser antigo deles, para o passado deles, porque era onde eles se reconheciam. Então, você, às vezes, você não se reconhece filho de Deus, você não se reconhece criatura de Cristo, e aí você acha que o seu passado é o que te rotula, ou as coisas que você. Mas é necessário entender que se Deus está te conduzindo, porque hoje Deus te conduziu. Não, tá, e hoje eu não fiz nada demais, só mesmo acordei, trabalhei, rotina normal. Deus te conduziu. Como?
Você tem um futuro, você não está morto, você não morreu carnalmente, correto? Então Deus está te conduzindo a algum lugar. Tem algum destino que você vai chegar. Tem algum momento que você vai chegar. Não sei se daqui a 5 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, mas você vai chegar em algum lugar. Então Deus está te conduzindo em todo momento. Quando você perde o sinal de Deus, você se sente o quê? Perdido. Quando você está num lugar que você não conhece, seu GPS, seu celular acaba a bateria, você fica sem GPS, você se sente perdido. Então, neles aqui nesse momento, quando Moisés some, né, eles se sentem perdidos. Então, eles falam para Arão: olha, a gente precisa de um Deus que conduz a gente. E isso é algo que a gente pode a qualquer momento fazer. Olha, eu preciso de uma resposta logo, porque assim, eu estou esperando, ou então, olha, eu preciso disso, não sei. E a gente esquece de se aconselhar com Deus, de pedir no tempo dele, de orar. Senhor, eu não consigo ver, Senhor, eu não estou vendo, Senhor, está difícil de entender os seus sinais. Senhor, eu não sei se o Senhor quer que eu faça isso ou não quer, não sei se isso aqui é o correto. E ele vai responder, ele vai dizer, ele vai, muitas vezes ele vai provar o nosso coração e discernimento, sabedoria na palavra dele, nos princípios dele, muitas vezes ele não vai nem falar nada, porque já está na palavra, o que é princípio meu é meu, o que não é princípio meu não vem de mim. Então, é muito complexo a gente querer, né, só julgar eles nesse momento pelo bezerro especificamente, porque vai além, é mais a fundo. É a codependência de algo ou alguém, é não obedecer a Deus e criar um outro Deus, quando Deus falou não só uma, mas tantas outras vezes, não criem bezerros, bezerro, não criem imagens, não criem outros deuses, e a gente leu isso lá atrás. Nada que tenha imagem e semelhança de algo na terra ou nos céus, entre a terra e o céu, e o bezerro faz parte do entre a terra e entre o céu. Então, nenhuma imagem, nem de ferro, nem de madeira, nem com as próprias mãos, não criem. Deus falou, não criem, correto? Então, não é tipo, ah, não, tá, mas ele não falou de ouro, não criem, especificamente, especialmente, aliás, com algo que Deus mandou eles saírem de lá, com as joias e tudo, para que pudesse ser montado o tabernáculo. Eles estão usando coisas que Deus deu a eles, eles não iam sair de mão abanando, então o que que Deus falou? Vocês vão sair com tudo, vocês vão pedir aos egípcios e eles vão dar a vocês. E aí, quando eles pedem, os egípcios dão a eles estão pegando tudo aquilo, os adornos, tudo que Deus ofereceu a eles, para que fosse usado lá na frente, no caso aqui, agora, para construir uma imagem que seria um Deus. Ah, tá, mas a imagem que eu tenho, que eu uso, que eu vi, ou que não é especificamente uma imagem de uma pessoa ou um animal, qualquer imagem semelhança de algo que voe, Deus, a gente leu isso. Entre os céus e entre a terra. Logo, nada. Você não tem imagem de Deus. Você não sabe qual é a imagem de Deus. Se Deus aparecer na sua frente, agora você não vai saber. Quer dizer, obviamente, né, com o rosto resplandecente, obviamente, espiritualmente, a gente vai entender que é Deus, mas se aparecer na sua frente um desenho, esse aqui é Deus, você não vai saber, porque não tem imagem de Deus. Logo, Deus não quer que seja criado nenhuma imagem, nada que o ser humano esteja sempre inclinado a olhar para aquilo e fazer aquilo ali um amuleto, fazer aquilo ali. E aqui é principalmente quando eles dizem que eles precisam de um Deus que conduza depois de tudo que Deus fez. Então vai mais além, não é somente o bezerro, já ia falar cabrito, ok? Então vamos continuar. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam-os a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. A gente sabe que não foram nenhum dos deuses que tiraram eles do Egito. E isso, quando ele fala isso, né, quando isso aqui está sendo escrito, a gente não sabe se vem com tom sarcástico ou se realmente vem com uma crença, já que realmente Moisés morreu, Moisés não está por aqui, então vamos pedir os deuses, porque eles não mataram os deuses que eles idolatravam no Egito, né? Eles não simplesmente apagaram aquilo da memória. Eles entenderam somente que, ok, esse é o único Deus, que esse é Deus, que esse é o Deus que conduz, é o Deus que tirou, mas ainda está impregnado neles. Então a gente não sabe exatamente, né, o que Arão
explicou aqui, de certa forma, quando ele fala, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Porque pode ser que ele esteja falando, olha, os deuses que vocês idolatravam no Egito, tá aí, tiraram vocês e tá aí os deuses. Ou se foi uma forma de fato, né, dele ser sarcástico e tudo mais, porque ele faz. Ele não fica ali no meio, ele não fica ali de um lado, por isso que Deus é sempre preto e branco. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Né? Seja seu sim, sim, seu não, não. Faça isso, não faça aquilo. Existe o bem e o mal, é o céu e o inferno. Deus tem um lado. Ficar no meio ali não adianta, porque não é. Quando você fica no meio, você não está no lado de Deus. Não tem como, porque de Deus é certeza, é convicção, coisas que também fazem parte do Espírito Santo. Então, quando você fica ali no meio, né, como é que fala? Do muro, como se diz, você não está no lado de Deus. Não tem como estar no lado de Deus e estar no muro. Deus é algo simples, é claro, é branco, acontece, é isso, né? Flui, as coisas de Deus têm um princípio, tem o que ele ensinou. E ele não vai mudar, porque ele é Deus, ele não muda e nem volta atrás, nem mente. Então, aqui você vê que quando ele fala isso, a gente não tem ideia, né? Pode ser que ele realmente seja, ó, tiraram vocês do Egito porque, né, Moisés morreu, sumiu, o Deus de Moisés também não fala com a gente, então quem tirou, quem fez tudo acontecer foi o Egito. Ou não, porque ele fica no meio, ele não se posiciona com o papel dele que Deus deu de ser sacerdote e dizer, não vou fazer nenhum bezerro, não vou fazer nenhuma... A primeira coisa que ele fala, ok, o povo tá pedindo, vou entregar. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro, ainda um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Aí ele coloca um S maiúsculo de Senhor sendo Deus mesmo. Só que aqui, a única coisa que a gente sabe, né, que é uma falácia de Arão nesse momento, é porque não tem nenhum, como é que fala? Não existe nenhuma festa no dia de amanhã. Tem meses específicos para as festas, né, celebrações do pão sem fermento, de tudo que Deus colocou de data, o amanhã não tem nenhuma data. Então, não foi, não, né, não tem comprovado, não tem nada que diga que é festa para o Senhor, dedicado ao Senhor, não existe isso. E ele colocou ali, a gente não sabe, né, se é porque ele ficou ali no meio dos dois, e ele falou, não, então vamos fazer para o Senhor pelo pecado de agora. A gente não sabe exatamente o que foi, mas ele fez. E aí, então, você vê que aqui eles estão misturando idolatria com Deus? Eles estão misturando uma crença com outra. Eles estão tirando a soberania de Deus, estão tirando tudo que Deus representa e é que é o único, não tem nada mais, não tem que interceda, não tem que é Deus e Cristo, acabou o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Eles estão misturando com outra cultura, estão misturando com outros costumes, estão misturando, e aí eles misturam e fazem isso. Vamos colocar o altar aqui para as ofertas, né, de Deus, como nós temos Deus, a gente continua com o bezerro, e é isso, e aí então, entendam, isso aqui é claro para vários tipos de religiões hoje em dia, vários tipos de doutrinas hoje em dia, não tem outro, não tem outra coisa, não tem outra pessoa, não tem outra imagem, não tem outra escultura, não tem outra oferta, não tem nada senão Deus, Cristo, Espírito Santo. Fora disso, é isso aqui, essa mistura, é isso aqui, você vai ver como Deus vai reagir ali na frente. Fora Cristo, Deus e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, nada é de Deus. E isso é porque está escrito aqui. Não estou falando, não estou inventando, não estou pregando religião, não estou absolutamente nada. É o que está escrito aqui. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer, beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, Deus já não reconhece mais, porque o seu povo, que você, está passando para ele a bomba, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Olha então que é possível, né, se corromper, mesmo andando com Deus. Eles estavam andando com Deus. Adão e Eva fez o quê? Se corromperam. Andando com Deus, se corromperam. Então, olha o trabalho que o diabo tem, né? Que é o ofício dele mesmo, né? De fazer as pessoas se corromperem e crerem que elas podem. Tem que ser o que me faz feliz. Seja quem você quiser ser. Faça o que o seu coração. Coração, ele é corrompível.
E olha o que acontece aqui, desça, porque Deus parou o processo com Moisés e falou, desça, porque o seu povo se corrompeu, que você tirou do Egito. Então, muito depressa, olha o que ele continua falando, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, tá? Eu não me ajoelho à imagem, ou à foto, ou a isso ou aquilo. Eles também não, eles só se curvaram. É o suficiente para entender que é idolatria. Ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, seus deuses que tiraram você do Egito. Deus está ouvindo e vendo tudo. Disse Moisés ao Senhor: Tenho visto. Desculpa, disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você. Olha só, Deus estava fazendo tipo o que ele fez com Noé. De você vai vir uma grande nação, mas eu vou destruir esse povo todo, todo obstinado. Moisés, porém, aí aqui vem o tipo Cristo de Moisés, sendo o tipo Cristo, Cristo não é o nome de Jesus, né? Cristo, Cristo, o que veria o Messias, Cristo, ele é um tipo, tô falando do nome Cristo especificamente, Moisés, porém, suplicou a Deus. Então, o que Moisés está fazendo aqui? O que Cristo faz por nós todo dia. Ele intercedeu pelo povo e ele suplicou pelo povo, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e tão e forte mão? Por que diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Então, Moisés aqui não está, obviamente, né, lembrando a Deus que ele tem um nome, que ele é Deus, ou então ele está fazendo ele está intercedendo. Ele não está, Senhor, mas olha só, o Egito vai falar que o Senhor é um Deus ruim, ou que... não, ele não está falando que Deus não precisa disso. Ele está intercedendo por aqueles. Então ele fala, olha o que o Egito vai dizer do Senhor, e Deus zela pelo nome dele de uma forma tão grande que a gente vai ver isso mais lá na frente também, zela mesmo. Então, com o nome, é como se Deus estivesse ensinando pra gente que o nome dele, por isso que ele fala não blasfemar, né, contra o nome dele, não usar o nome de Deus, santo nome de Deus em vão. Então, o nome de Deus para ele é muito importante. E aí Moisés está ali falando para ele, olha, você acha que o Egito vai falar, olha, ele tirou o povo dele ali para poder matar eles ali no meio da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tenha piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, lhes darei toda essa terra que lhes prometi que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o seu povo. Deus aqui, ele age com misericórdia para aquelas pessoas que ficam, tá vendo? Deus se arrependeu, Deus volta atrás, Deus não sei o quê. Existe algo que está sempre acima, né, do que a ira de Deus, a ira, não a justiça, mas a ira de Deus especificamente, que é a compaixão, que é o amor. Então, Deus não se arrependeu no sentido de, realmente, vou voltar atrás e vou dar uma chance. Não. Ele operou no que ele é: amor, compaixão, piedade, misericórdia. Então, ali, quando a gente põe a palavra arrependeu-se, é entendendo que Deus usou a misericórdia para ter desse povo e aí não seguir. Ele tem a decisão, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele pode não seguir com aquele plano do que ele tinha. Por quê? Isso aqui ele já está ensinando Cristo. Já está vendo que em Cristo o seu pecado, né? Quando ele via você como um pecador ali e Cristo vem e intercede, ele vê você de outra forma. Então, Moisés, nesse momento, ele intercede pelo povo, né? E aí Deus põe, né, a graça dele lá, o que ele, né, representa naquele momento, e perdoa eles, nesse sentido. E então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança, que estavam escritos em ambos os lados, frente e verso.
As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrita por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Então eles estavam fazendo festa, né? Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão. E aí você vê aqui que Cristo fez a mesma coisa, não com as tábuas, né? Mas Cristo, quando entrou no templo e viu que ali era um covil de ladrões, como estava escrito no Antigo Testamento e tudo mais, ele reagiu com essa ira. O que faz pessoas, inclusive, que eu vi essa semana, dizerem que Cristo foi rebelde. Chamaram Cristo de rebelde. Só não sai o sangue dos meus olhos porque acho que Deus não permitiu. Mas assim, chamando Cristo de rebelde, e tendo a ver, obviamente, com não somente o fato, né, eu nem sei qual que é a explicação deles verem Cristo como rebelde, mas eu já vi pessoas falando que Cristo também se irava, Cristo também, né, e obviamente a gente sabe que Cristo, ele foi tão perfeito que seguia exatamente o que Deus mandava, estava escrito que aconteceria aquilo, né, porque ele faria da minha casa, fariam, na verdade, fariam da minha casa um templo de lugar de ladrões, onde eles estavam ali vendendo, né, e comercializando coisas. Então, tudo isso já estava pronto para Cristo fazer. Cristo não se rebelou, Cristo não é rebelde. E aqui, quando ele vê Moisés fazendo, quando a gente vê Moisés fazendo isso, ele também não está se rebelando, pegando, se rebelando, não existe isso. É um amor, é um arder, assim, dentro do coração por Deus, que é tão grande, que faz aquilo ali ser precisa perder a linha mesmo, mas por conta de Deus, pelo amor de Deus, obediência a Deus, pelo amor, né, que tem por Deus, por tudo de Deus. Então Moisés jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Existe um filme que acho que foi, inclusive, que eu indiquei para vocês, que o bezerro no filme ele é imenso, ele é gigante. A gente não sabe o tamanho do bezerro especificamente, né? Na verdade, eu até não me lembro agora especificamente, mas a gente vai continuar lendo aqui, mas não tem as medidas exatas do bezerro. Mas ele, para ele pegar com a mão, para ele fazer com a mão, então não é desculpa para as pessoas dizerem, ah, não, mas a imagem que eu tenho, o que eu criei, o que eu fiz, o que eu comprei, é pequena, não tem nada a ver com, não é tamanho que importa, é o que aquilo está sendo representado. Então, Moisés pegou, né, destruiu, tudo que pegou o bezerro que eles tinham feito, destruiu no fogo, jogou no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou, não é que só quebrou o bezerro, deixou, não, foi até o final de tudo, espalhou na água e fez que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Você o levasse, porque ele era o líder. Então é necessário a gente entender que existem líderes, né, hoje em dia, que podem levar também os fiéis, né, os crentes, as pessoas, a erros, assim, bizarros. Não de bezerro, mas de bizarro. Então é importante a gente entender que quando eu falo para vocês em relação a ir à igreja, né, que eu não tenho nada contra, eu sou a favor, eu assisto todo domingo, eu vou à igreja, eu assisto a minha igreja, não vou fisicamente, mas eu assisto. É, quando eu falto um ou outro, não me sinto pesada, não me sinto nada, porque eu tenho a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, independente se eu vou ou não vou, tudo mais. É importante, obviamente, a comunhão, tudo isso, mas por que é importante a gente entender que a palavra de Deus é o seu líder e alguém dentro de uma igreja está sendo usado para falar do líder, né? Está sendo conduzido a levar o líder a você, no caso, a palavra de Deus. Então, quando você lê a palavra de Deus, é impossível alguém te passar para trás, é impossível alguém dizer que Deus fez isso, não fez aquilo. E tem muitos cristãos que nunca leram a Bíblia, que vão à igreja e nunca leram a Bíblia. Tem muitos cristãos que eu já vi, eu já participei de culto em que o pastor fala. Aí tem um personagem chamado Moisés. Você sabe quem é Moisés? Moisés foi que tirou uma explicação que eu dizia, que eu pensava, nossa, mas se a pessoa está aqui e não conhece Moisés, né? Eu fazia esse julgamento no sentido de que a primeira coisa que um cristão tem que fazer é ler a Bíblia.
A primeira coisa que um estudante de direito faz, né, é pegar as apostilas e começar a ler, pegar o livro que é de direito, Código Penal, não sei o que. Então vai, a mesma coisa médica, você vai pegar. Então, para você entender Deus, você lê Deus. Você depender de uma pessoa para te levar, quando essa pessoa é serva da palavra de Deus, é perigosíssimo, a ponto de te cegar, a ponto de te levar a coisas e pecados, como a gente está vendo aqui. Mas Arão foi escolhido, não sei o que, é judeu e tudo mais, que fez-lhe este povo para que você o levasse. Não o coração obstinado deles, o pecado deles, você o levasse. Porque existia um para liderar, existia um para guiar. Por que que o Espírito Santo tem que ser o nosso guia? Por que que Deus é quem tem que ser a nossa bússola? Por que que Deus é que... Porque se não for ele, o homem corrompe, ok? Então respondeu Arão, não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés aí, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhe disse: quem tiver enfeites de ouro, traga a mim para que. Desculpa, tragam a mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor? Aí aqui vem a divisão. Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas, glória a Deus, né? Foram escolhidos para tal, se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho, aquele, obviamente, que foi contra. Deus está eliminando o pecado, Deus está eliminando, né, a obstinação, Deus está eliminando aquilo, o que não vai deixar de acontecer lá na frente, mas continuando. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou a vida do seu filho, do seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao seu povo: isso aqui para o nosso entendimento é difícil, que a gente fala, meu Deus, mas mandou matar o filho, o irmão, não é por Deus. Aí você, né, a gente, obviamente, com o passar a gente vai lendo, mas é entender que não tem ninguém entre você e Deus. Quer dizer, Cristo, mas estou falando no sentido de ser humano. Não existe ninguém que tenha que estar entre você e a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Não existe ninguém que você coloque, que você possa colocar mais importante que Deus. Absolutamente ninguém. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, inclusive tem uma frase, né, um versículo em que Cristo fala que ele não veio para dar a paz, mas para que a nora brigasse com a sogra, que, né, que a família... E as pessoas não entendem aquilo ali, elas interpretam aquilo ali como se Cristo veio para pôr, como é que fala? Desavença ou coisas assim. O que Cristo de fato fala e o que de fato representa, mas é entre o que crê e o que não crê. É aquele que cria... esse relacionamento com Jesus especificamente, e é isso, e acabou, não importa quem fale o que for, eu e Jesus e a Bíblia, isso aqui, a Santíssima Trindade acabou, e outras pessoas que tentam causar guerra entre a família em relação à religião, em relação a tanta outra coisa. Então, quando Cristo fala isso, ele está falando, é eu e você, entre eu e você. O restante vai causar briga mesmo, vai causar guerra mesmo, porque você vai estar ao meu lado e muitas pessoas do seu convívio, da sua família, do seu lado, essas pessoas vão te criticar, essas pessoas vão ir contra você, essas pessoas vão... Então, é isso que Cristo estava querendo dizer, no sentido de que eu vim para isso, para que você, estando comigo, você vai entender o que é ser perseguido, que vai ser, né, vão pessoas contra você, o seu pai, sua mãe, sua sogra, seu sogro, sua nora, o que quer que seja, vai haver desavença, porque quando você estiver comigo, isso vai ser criado. Então, quando Deus faz isso aqui, lá, obviamente, Cristo estava falando, né, de briga, de discórdia, de briga no sentido de que dele sendo o ciclo, não, desculpa, o núcleo, né? Aqui a gente está vendo que é Deus. Deus não foi do nada, falou, Moisés, meu povo está super lá embaixo, super, né, como é que fala? Obediente, vamos fazer o seguinte, vai lá e mata todo mundo. Não foi isso que aconteceu.
né? Então, que Deus tá colocando uma linha reta e dizendo, olha, sou eu ou não eu. É isso, basicamente. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse, ah, que grande pecado cometeu esse povo. Fizeram para si um Deus de ouro. Novamente ele está intercedendo. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Imagino Cristo fazendo isso o tempo inteiro. Perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Olha o que Moisés está fazendo pelo povo. Olha a importância do que ele está fazendo. Ele está literalmente dizendo: me tire do seu livro, logo que estamos lendo, logo que ele está escrevendo, porque quem escreveu os 5 primeiros livros foi Moisés. Logo, ele está mandando tirar o nome dele. Ele está falando: tira-me. Sabe, se o Senhor, eu te rogo, perdoe. Se o Senhor não lhes perdoar, risca-me do teu livro. Olha o que Moisés está fazendo. Você daria a sua salvação por alguém? Você iria para o inferno e daria a sua salvação por alguém? De forma que Cristo fez o que Moisés está fazendo, que é possível que seja, né? É possível que sim, que alguém faça isso, eu não sei. Mas a pergunta é essa, você faria, você daria, você pediria para Deus te tirar da vida dele por alguém? Você diria, Senhor, me mata, me mande para o inferno e salva aquela pessoa especificamente. Você faria uma coisa dessa? Moisés está fazendo isso. Se você faria, ok, mas Moisés está fazendo isso. Que grande pecado cometeu esse povo? Ele concorda, foi um pecado. Fizeram um Deus de ouro, ok. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não me risca do livro que você está escrevendo. E respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ponto. Agora vá, guie o seu povo ao lugar que lhe falei. O meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, porque Deus é justiça, ele é amor, ele é isso aqui, ó, perdoa, mas ele é justiça, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Então, ele feriu o povo com uma praga, ok? É, finalizamos aqui, mas eu senti de falar alguma coisa. Só um minuto. Cadê o livro todo aquilo que fica contra mim? Tá. Deus não baixou a cabeça para Moisés e falou: ok, eu vou perdoar então, só porque eu não quero te riscar do livro, tá? Não. Deus falou: riscarei do meu livro. Deus em nenhum momento falou para Moisés: tudo bem, Moisés, você é mais importante do que o povo inteiro para mim, você é basicamente tudo que eu tenho, por você eu não vou matar esse povo aqui. Deus disse a Moisés o seguinte: eu sou soberano, eu vou considerar o que você está me pedindo, tá? Eu não estou te obedecendo, Moisés. Eu sou Deus, não esqueça disso. Eu estou considerando o que você está me pedindo e eu vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim, incluindo Moisés. Todo aquele que pecar contra mim. Obviamente entra Cristo aqui, nós não somos riscados do livro, glória a Deus por isso, né? Obviamente, mas isso a gente vai falar na salvação lá na frente, ok? É isso. Finalizamos hoje. Fiquem com Deus. Que essa live, eu falei que essa live tinha que ser ao vivo porque novamente, as coisas são reveladas, muitas das coisas são reveladas em momentos que Deus escolhe, que eu nem li ou que eu nem, né, não li antes, não vi antes, mas Deus sabia, porque por isso que essa live tinha que ser ao vivo, porque e eu me atrasei um pouco porque eu tô numa semana de fazer uns negócios, inclusive talvez amanhã não vá conseguir estar ao vivo, e com horário. Então, eu precisei deixar uma pessoa. Enfim, muita coisa que eu não consegui estar online. Mas essa live tinha que ser ao vivo. Por isso que eu não consegui fazer sexta-feira, por isso que. Porque não tinha como, né? Eu fazer ela não sendo ao vivo. Não sei porque eu sei que tem um sentimento diferente quando é ao vivo. Podia ser gravado também, e nesse momento vocês estariam ouvindo exatamente o que eu estou gravando. Mas não, tinha que ser ao vivo de forma que Deus quis, ok?
Então, é isso. Fiquem com Deus, amo vocês, um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Ao vivo ou não ao vivo, Deus vai me fazer estar aqui amanhã, se Deus quiser. E é isso, tá? Beijo e até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso para todo mundo também, que eu não falei.